E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Prontos aí para mais uma live da sequência oratória do meu dia a dia? Então, hoje a gente vai trabalhar um tema muito bacana, muito interessante, como tem sido sempre aqui, e para mim é uma satisfação muito grande poder contar com os meus alunos do curso de oratórias que eu ministro, das imersões e também agora da mentoria Empreendedor Digitais, que são pessoas que estavam completamente do zero nas mídias digitais, principalmente aqui no Instagram, de fazer vídeo, de fazer live, e estão vindo participar aqui hoje comigo. Então eu fico muito feliz de receber. Olha o pessoal aqui entrando, olha, a Adri está aqui também, nossa convidada de hoje, a Heloísa, a Cecília, que bacana. Ó, o Elcio Carvalho aqui, ó, que fez uma super live com a gente, trabalhando essa questão do marketing digital. Como é que hoje. Isso ficou marcado, Elcio. Ou você é ponto com ou você é ponto fora. O pessoal adorou, recebo feedback disso até hoje aqui. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Então, para mim, aqui, ó, a Ivanilda também, o pessoal chegando aqui. Gente, então hoje a gente vai trabalhar um tópico muito interessante, que é uma dificuldade de muita gente que quer fazer seus vídeos aqui na internet, que é lidar com a voz. Então, assim, eu vejo pessoas que falam ou de, sabe, aquele discurso monotônico, que a pessoa não muda o tom da voz, ou vai parando muito, ou aquela pessoa que acelera, vai falando, 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 a pessoa não para respirar em nenhum momento, você já perdeu o que ela está falando. Ou a pessoa tem uma voz muito alta, ela parece que fica gritando o tempo todo, ou só fala sussurrando. Sabe, a pessoa falta uma melodia na voz. Então a gente vai trabalhar hoje isso, como é que é a voz, como é que a gente pode colocar uma melodia na voz, um trabalho na voz, para que a gente possa encantar as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Então sejam muito bem-vindos. Você que é empreendedor, você que está querendo gravar seus primeiros vídeos, você não pode perder essa live de hoje, que vai abordar esse super tema. Já agradeço de antemão aqui a presença da Adriana Carvalho, que é professora e além de professora também trabalha agora no ramo como celebrante de casamentos, de bodas também, e ela que começou a dar seus primeiros passos no mundo digital aqui com a gente por meio dessa semana Empreendedor Digital. Então ela vai estar trabalhando aqui qual que é a importância dessa voz dentro dos seus vários perfis profissionais, porque uma coisa é ser professora, né, líder, e outra coisa é você estar trabalhando como celebrante. Que voz é pedida, como é que ela foi adaptando isso daí? Então sejam muito bem-vindos. Deixa eu chamar a Adriana aqui. Cadê? Aqui, ela aqui, ó. Pá. Vamos aqui. Ivonete, seja bem-vinda, Ivonete. Rosemary também. A Adriana entrou. Oi, Adriana. Olá! Bom dia. Bom dia! Tudo bem, Adriana? Bom dia, seja Tudo. muito bem-vinda. Obrigada, Leandro. É uma alegria muito grande estar aqui com você, com todo mundo que está participando aí dessa live com a gente. Um desafio, né? Sim, Mas sim. com certeza vai ser um bate-papo bem gostoso. Eu já agradeço aqui novamente a sua presença, porque dar as caras na mídia social, quer dizer, já é difícil falar em público, né? Para muita gente, olha os corações aí, para muita gente já é difícil falar em público, já é difícil se apresentar numa plateia que a gente ali tá vendo, né? Então a gente consegue mensurar, será que estão gostando, será que não estão gostando, será que eu mudo? E o próximo passo agora que é falar diante de a lentezinha aqui, diante da câmera. Como é Ai, que tá o Jesus! coração aí? É um desafio. Olhar para essa câmera é um desafio total, gente. É uma loucura. Como disse o Leandro, pelo amor de Jesus Cristo, olha para a câmera. É, Mas porque a é uma gente. aprendizagem constante, né, Leandro? E a gente vai Sim. no dia a dia aí dando um passo de cada vez. E isso é importante. Que bacana, estou vendo vários seus colegas de turma aqui, ó, da Semana Empreendedor Digital, a Claudirene, Fabiana, Ai, que bom! Obrigada pela força aí, viu, tem a galera? galera aqui contigo aqui. Porque E, todo e- mundo sabe como esse desafio aí deixa a gente com o coração acelerado, a mão gelada. é interessante, né? As pessoas acham que vão participar da Semana Empreendedor Digital comigo, vai ficar só por isso. Não, depois eu chamo para fazer live comigo, para dividir o palco, para a pessoa já ir pegando o jeito. Porque o intuito é que, vamos embora, gente, vocês têm que começar a produzir isso É. daí. Então é muito bacana dentro disso aí.
A Adriana também, ela fez o curso de imersão de oratória comigo, que ela vai poder trazer aqui algumas técnicas, colocar como é que foi isso para ela com relação às técnicas, passar. Porque uma coisa é ensinando, outra coisa é quem vivenciou também falar qual é a percepção e falar dentro desse cenário de técnica. Então, se você tem algum amigo que é empreendedor, que ainda não deu as caras nas mídias sociais, que ainda não colocou lá, sabe, não fez um vídeo, não gravou um vídeo, tem medo. Ah, eu acho que minha voz é chata, acho que minha voz é isso, acho que eu não vou conseguir e tal. Convida ele agora para participar dessa live. Tem uma setinha aí embaixo, aí, ó, você clica aí, ó, do lado de uma carinha feliz, uma setinha apontando aí para a direita, e aí você convida ele para participar ao vivo com a gente. Caso ele não participe, fica aí disponível 24 horas aqui no Instagram. Tudo bem? Ah, o pessoal comentando aqui, ó, o Leandro, psicodramatista jogando na ação, o pessoal do psicodrama, olha, a Claudirene, Fabiana, o Carlos também, eu sou assim, cara, então vamos vencer esse medo, esse receio. Inclusive, Adriana, semana que vem, dia 25, do dia 25 ao dia 1º, começa uma nova rodada da Semana Empreendedor Digital, que é uma semana de lives para ajudar você a sair do zero, a sair da inércia digital e começar a gravar seus vídeos. Então, você não pode perder. Que legal. Mas, falando de hoje do nosso tema, quero perguntar, quem é a Adriana? Quem é a Adriana que está chegando aqui? Que você se apresentasse formalmente para as pessoas? Bom, como o Leandro já falou, meu nome é Adriana. Eu sou casada há 29 anos. Tenho uma filha de 25 anos, que é a Isabela, minha parceira. Desde pequena, minha mãe conta que eu adorava pegar as minhas bonecas para dar aula. E eu cresci e essa vocação se realizou. E aí eu me formei professora e aos 18 anos eu já estava em sala de aula, dando aula. Olha, deve ter muito professor acompanhando aqui. Gente, se tiver professor acompanhando, você coloca aí, ó, sou professor, que bacana. Vamos lá. E aí, dentro desse contexto, fui me aperfeiçoando, fui buscando, né, novos caminhos, fiz a faculdade de pedagogia, tive a oportunidade de trabalhar também como coordenadora pedagógica numa escola particular. E esse mundo da educação sempre foi a minha paixão. Agora, com quase 30 anos de magistério, outras coisas foram aparecendo também na minha vida. E, de repente, eu me vi celebrante de casamento. E tudo aconteceu de uma forma muito simples, mas que foi muito significativa na minha vida. Uma amiga precisava de ajuda para organizar o casamento. Ela não queria casar na igreja, queria um casamento mais informal, uma cerimônia mais personalizada, onde contasse a história de amor do casal, e me pediu ajuda. E aí, nós duas fomos montando aquela cerimônia, fomos pesquisando, fomos estudando, e eu fui conhecendo um mundo que hoje está aí dentro desse ramo de celebrante de casamento. E o casamento foi lindo, todo mundo adorou, e as pessoas vieram me falar que eu levava jeito para aquilo, que eu podia investir. E aí eu fui conhecendo isso, fui me encantando, porque uma coisa que eu gosto desde sempre também é contar histórias. Eu amo Olha, contar histórias. e olha que bacana. Gente, olha, vocês podem comentar aqui que eu estou lendo, só não leio para não interrompê-la, mas ao longo aqui da live eu vou colocando. Já tem um que colocou aqui. Eu tenho muita dificuldade de olhar para a câmera e enxergar alguém ali. A gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui hoje. E tem vários professores aqui também dando as caras aqui, mas eu sou professor também. E assim, Adriana, a primeira dica que eu queria passar, aproveitando o teu gancho aqui, da parte de empreendedor digital, você vê, você não esperava atuar como celebrante de casamento. E a coisa foi acontecendo, você foi se permitindo, e aí você descobriu uma nova profissão. Então, gente, quem é empreendedor está ouvindo aqui, às vezes a gente fica batendo cabeça numa coisa que não é o seu caso, mas para quem está aqui assistindo, às vezes não está dando certo, ou você está meio sem sentido, e às vezes outras portas se abrem, e você fica assim, mas eu não tenho condições, eu não vou conseguir fazer isso e aquilo. Mas aí quando você dá esse passo, como a Adriana deu, você pode ir descobrindo outras áreas de conhecimento, de atuação profissional. Então, nesse tempo de pandemia, não se limite, não se feche. Se fisicamente você está fechado dentro de casa,
não se feche nas suas habilidades técnicas e profissionais, começa a ver, e uma ótima habilidade para você se abrir nesse tempo de pandemia é empreender digitalmente, é fazer vídeos. A gente vai rechear essa live de dicas para isso dentro da modulação da voz. Uma outra coisa, Adriana, que você colocou, que eu achei interessante, é que às vezes tem muita gente aqui que está colocando aqui, eu também sou professora, tal, mas às vezes a pessoa acha que a voz, né, quem está ali sendo professora, é só com os alunos, mas você tinha uma relação também com outros professores, como é que era isso? Verdade. Eu trabalhei por 12 anos como coordenadora pedagógica, junto com uma equipe de professores numa escola particular. E por muitas vezes, precisando estar em conselhos de classe, em reuniões pedagógicas, reuniões de pais. Essa fala também, como líder do grupo, era muito importante. Então, nesses momentos, a gente precisa também estar preocupado, porque não é apenas a mensagem levada através das palavras, mas essa palavra, ela tem todo um contexto que você precisa trabalhar para que a mensagem chegue até o seu grupo e atinja o objetivo que você quer, né? Então, assim, tem todo um trabalho, mas que muitas vezes a gente não se percebe também, né, Leandro? E isso, para mim, foi, assim, fundamental. Como você disse, nesse tempo de quarentena, de pandemia, que a gente está em casa, que a gente está precisando se reinventar em muitas coisas, como professora também, a gente está precisando encontrar uma nova maneira de fazer o conteúdo chegar até o nosso aluno. Estamos precisando dar aulas online, trabalhar com esses recursos aí, que tem que olhar para a câmera para poder estar tentando chegar ao nosso aluno com mais afetividade, mesmo tendo essa tela aí distante, nos distanciando, mas criar esse vínculo com os nossos alunos. Isso tem sido assim, um pedido muito grande, porque nós sabemos que o conteúdo nesse momento, ele não está sendo trabalhado da melhor forma possível, não é o que nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Ninguém esperava por isso. Mas nós estamos buscando esses recursos para que o nosso aluno não fique sem aquele conteúdo necessário para o crescimento dele. E isso também tem me ajudado. Foi daí que eu comecei a buscar também estudar um pouco mais essas ferramentas para que eu colocasse em prática, como professora, as minhas habilidades aí para ajudar o meu aluno hoje, nesse momento de pandemia. E olha, você falando aí, Adriana, o que que acontece? Eu vejo assim dois grandes grupos aos corações aí. O pessoal tá amando aí você falando com a gente. E, gente, mais uma vez, eu tô lendo tudo que vocês estão anotando aqui, já vou comentar, tá? E aí, o que que acontece? Eu vejo dois grandes grupos, falando especificamente dos professores agora, que estão. Tem um grupo que está assim. Ai, que saco, tem que dar aula agora perante a câmera, eu não gosto de falar perante a câmera. E os alunos, parece que fazem sacanagem, que eles já fecham o vídeo, então o professor não vê a cara dos alunos, não sabe se o aluno está comendo, se o aluno está debochando, o que o aluno está fazendo. E o professor tem que estar ali 40 minutos sustentando uma aula. Então, olha que interessante. O professor que antes ficava dentro de uma sala de aula com os alunos, então ele era o detentor do saber, e os alunos, por mais que eles criticassem tudo, o professor sabia, aqui eu domino, aqui é minha sala. Qualquer coisa ele usa a idade, a autoridade, para falar, moleque, você não sabe o que você está falando. Você estudou em faculdade tal, você fez isso, você fez aquilo. Agora que ele está perante a câmera, ele não sabe quem está assistindo. Pode ser o pai, pode ser a mãe, aquele aluno pode estar gravando, aquela live, aquela aula dele, um pedaço, pode ir para a internet, Sim. pode denegrir. Então o professor agora está se vendo que eu tenho que cuidar da minha imagem. Quer dizer, como é que eu estou me vendendo, como é que eu estou aparecendo, como é que eu estou usando meus argumentos, quem está assistindo. E para muitos professores está sendo um palco verdadeiramente de terror. Porque para uns está sendo de terror, para outros está sendo de vitória e descobrimento. Os de terror, que pelo que eu tenho sondado e acompanhado, tem muito sido aqueles assim, Adriana, e você concorda comigo, que fala assim, eu mando, eu sei, eu aconteço, e agora o que acontece em sala de aula está indo para o mundo. As pessoas estão tendo acesso, então ele fica com medo de como é que vai ser isso daí da minha imagem. Outros estão verdadeiro tendo um paraíso, porque agora estão vendo, nossa, eu consigo falar bem no vídeo, eu consigo prender a atenção de uma... Porque, gente, prender a atenção de pessoas durante 40 minutos e uma hora aqui numa live não é moleza, não. Quem fez a...
Quem fez a Semana Empreendedor Digital sabe disso. E quem vivencia também sabe disso. Então, assim, o professor está dizendo, nossa, eu consigo fazer. Será que eu posso levar essa expertise do vídeo, de dar aulas para outras áreas, para empreender? E tem professor ganhando dinheiro com isso, fazendo dinheiro com isso, prestando serviço para as pessoas com isso. Então, assim, é um cenário que está abrindo possibilidades para muita gente e para outros está sendo um cenário verdadeiramente de terror. Concorda com isso? Faz sentido? Não faz? Como é que está isso para você, Adriana? Faz total sentido, Leandro. Inclusive, eu tenho conversado com colegas que, num primeiro momento, foram assim bem resistentes com relação a isso, de quererem aceitar a ideia de que teriam que dar essa aula online, mas que viram num certo momento que a pandemia não era uma coisa que iria passar rapidamente. Nós já estamos aí há mais de 60 dias afastados. Não temos uma previsão ainda de quando isso vai retornar. Então, essa é a ferramenta que nós temos. E a gente tem realmente que se adaptar e tentar fazer o nosso melhor para isso. E como você disse aí, essa questão de prender a atenção do aluno, isso é muito interessante, porque você imagina, como a gente está falando hoje aqui no nosso tema da nossa live, sobre a modulação da voz. Imagina se eu vou estar numa aula aí com o meu aluno, dizendo para ele, turma, vamos lá, quero começar a aula, prestem atenção. Quem vai prestar atenção na minha aula? Agora, se eu dizer, turma, vamos começar a nossa aula, prestem atenção agora. Faz uma diferença, não é Faz. verdade? Faz. Faz, e olha só que interessante, uma coisa que eu quero colocar, gente, aqui ó, a gente está trabalhando hoje sobre modulação da voz, a importância de modular a voz para engajar a nossa audiência, engajar as pessoas, que as pessoas prestem atenção no nosso conteúdo. E aí a gente está tocando aqui, ó, e como vai retornar, né? Não entendi muito bem, Carlos, sua pergunta, e como vai retornar. E aí o que acontece, gente? Olha só. Tem aí que a professora Adriana e tem a celebrante. Olha que coisa interessante, a gente tem dois perfis grandes aqui para a gente mostrar essa questão da modulação da voz. Quando é professora, eu imagino que ela tem que ter uma voz muito ligada a uma voz de comando, uma voz de autoridade, uma voz que passa saber, que passa conhecimento, mas que também mostra quem é que está mandando ali no coreto ali. Não é isso, Adriana? Sim, com certeza. Sim. Quando a Adriana, a professora, vai para o conselho de classe, ela não. Eu nem sei se o nome ainda é conselho de classe, deve ter outro nome agora, né? Não, Esse ainda é nome mesmo? conselho de Ah. classe. Quando a professora a professora Adriana, vai para o conselho de classe, já não é a mesma relação de poder professor-aluno. Agora ela já está com uma colega de classe, uma colega de trabalho dos professores. Então, assim, a voz dela tem que passar seguro, mais do que autoridade, passar segurança no que está falando e respeito com os colegas. Porque tem professor que é um general dentro da sala de aula. Mas quando chega, veja, eu não estou dizendo que é ruim não, tá? Dependendo da turma, é o que vai funcionar. Porque a gente falar é também dar o que o outro precisa. Tem turma que você precisa ser entre aspas, lá, um general, isso tudo, para que a coisa ande, tá? E aí o que acontece? Quando ela vai para o conselho de classe, ela já tem que assumir uma voz que passe autoridade, mas ao mesmo tempo passe segurança e respeito para os pares dela. E aí quando ela vai, olha que interessante, quando ela vai celebrar casamento, é uma voz o quê? Que está preocupada em passar autoridade, segurança? É uma voz que está preocupada em passar carinho, afeto, acolhimento. Então, olha como é que a Adriana tem que se desdobrar para se adequar a esses perfis, a essas profissões, a essas atividades dela. Faz sentido para você, Adriana? Como é que é isso aí? É isso mesmo, essa ginástica ou não? Faz muito sentido, Leandro. E a gente sabe que nós temos também, assim, uma zona de conforto para a gente. E trabalhar como celebrante, levando carinho, afetividade, para mim é mais confortável, porque é um pouco mais o meu perfil. Quando eu preciso ser um pouco mais firme, ter esse papel dessa liderança aí de convencimento, de passar a mensagem de uma forma, né, convencer o meu grupo daquela ideia, eu preciso me trabalhar para que isso aconteça de uma forma mais efetiva no meu dia a dia. Esse é um grande desafio para mim. Já como celebrante,
contar a história de amor dos noivos, envolver os convidados, a família naquela celebração. Isso já é mais confortável para mim, já me deixa mais tranquila. E eu preciso lidar o tempo todo com esses sentimentos também, né? Tanto para mim como para os outros que estão me ouvindo. Então, isso faz assim muito sentido e colocar isso na prática é uma aprendizagem. Não é algo que assim, né? Eu descobri essas ferramentas e coloco em prática com facilidade e dá certo. Não, né? Eu vou descobrindo isso, vou praticando e aos poucos eu vou vendo o resultado disso no meu dia a dia, no meu trabalho. Olha só, gente, vocês podem comentar, faz sentido para vocês isso que a gente está falando, é isso mesmo, concordam, não concordam, a experiência de vocês, a gente vai comentar aqui. A Cris colocando aqui, a voz dela já é doce. E olha só que engraçado, olha que interessante, gente. O meu trabalho como instrutor de oratória, como professor de oratória, não é anular o que vocês já têm de bom chegam. Por exemplo, a Adri, quando chegou no curso de oratória, ela chegou com essa voz assim, doce, afetuosa, calorosa, Sorriso. sorriso, né? Você ia falar com ela, ela já sorria, assim. E não tinha problema nisso, sabe? É lindo ouvir ela falar. Só que como professor de oratória, eu tinha a preocupação do seguinte, tá, eu já sei que ela sorri, e para muita gente é dificuldade isso, tá? Ela sorri, ela tem uma voz que cativa, uma voz meio mãezona, o que é ótimo para a profissão dela agora de celebrante, mas aí eu olhava para ela e falava assim, tá, mas essa celebrante ao mesmo tempo, não vai só celebrar é uma parte do trabalho dela, mas ela vai negociar com os noivos, ela vai ter que dizer não para os noivos em alguns pontos, para aqui não vai ficar legal, aqui é aí, vai ter que negociar com eles, vai ter que negociar talvez com um fornecedor, alguma coisa que preste um serviço para ela. Ela vai ter que também, ela atua também como professora, então ela vai ter que conversar com os professores, ela vai ter que se impor. E se ela falar com os professores como ela estivesse falando numa cerimônia de casamento, não vai rolar. Não vai colar. Então, no curso, é muito interessante isso, no curso imersivo de oratória, eu sempre puxo os alunos para a zona de desconforto. O pessoal quer me matar no início. Eu falo, não, isso aqui eu já sei que você faz muito bem. Vamos para o outro lado. Então, assim, essa é uma primeira barreira que eu já queria dividir com vocês aqui, com a nossa audiência, e depois eu queria que a Adriana comentasse, é que a pessoa fez assim, eu sou assim. Meu jeito de ser é assim. Assim, a Adriana foi o caso dela, mas ela poderia ter chegado e falado assim, Leandro, eu sou uma pessoa doce, sou essa aqui, você quer me mudar. Aí eu falo, não, essa docilidade é uma característica sua, que se você olhar pela sua história, ela foi incentivada e validada. Então, assim, é muito bom quando a gente é criança, faz alguma coisa, e papai diz assim, que bom, muito bom, filhinha, continue assim. Aí você acha, se eu fizer isso de novo, eu vou ganhar elogio de novo. E aí você vai repetindo aquele gesto, e aquilo vai se tornando mais evidente na sua personalidade, no seu jeito de ser. E outros jeitos vão sendo conotados negativamente. Então, no curso, agora que nós já somos adultos, a gente pode olhar para todos esses jeitos e pensar qual é o melhor nessa situação. Então, Adriano, como é que foi para você, quando você responde, eu vou ler o comentário das pessoas aqui, para mim, como é que foi para você perceber que, poxa, eu vim aqui para falar bem, eu tô achando que eu ia só focar nessa parte mais doce, tudo, e agora ele está me pedindo para falar com raiva, para falar mais firme e tal, e como é que foi a sensação disso para você? Olha, foi muito estranho. Por quê? A gente sempre tem a preocupação do que as pessoas vão pensar quando eu estou falando, né? O que vão dizer de mim? O que vão falar daquela mensagem que eu estou levando, da maneira como eu estou falando? E por eu ser, né, ter um perfil assim, mais doce, mais meigo para falar, não cabia em mim falar com mais firmeza. Eu achava que não cabia em mim, né? Mas eu percebi que, com o feedback dos colegas lá no curso, inclusive, que quando eu colocava um pouco mais de firmeza, bastava às vezes tirar o sorriso do rosto para falar, a mensagem chegava de forma diferente e realmente a coisa acontecia. E eu não estava sendo grosseira, eu não estava sendo, né, deselegante com ninguém. Então, perceber isso em mim foi algo assim também, foi uma descoberta. Inclusive profissionalmente, descobri, inclusive, que em alguns momentos de fracasso,
pode ter sido, sim, a forma como eu coloquei. Porque querem ver só uma coisa? Quando eu chego, por exemplo, para um grupo de professores para levar um projeto que precisa ser implementado. E aí eu vou dizer assim, olha, pessoal, chegou um projeto novo aí que todos nós vamos ter que trabalhar. Eu conto com vocês para isso. Agora, colocando um pouco mais de firmeza aí para falar, para animar o pessoal para trabalhar. Pessoal, chegou um projeto novo. Nós vamos ter que trabalhar esse projeto, envolver toda a comunidade nesse projeto. Eu conto com vocês. Agora, não ficou bem melhor para chamar o grupo para participar desse projeto comigo? Da primeira vez, parecia assim, chegou um projeto, a gente vai ter que trabalhar de qualquer forma, então vamos fazer esse projeto aí. Da segunda vez, não. Eu fui colocando mais energia na minha fala para que o grupo ao qual eu precisava motivar sentisse, né, essa reação para me dar o feedback. Então, muitas vezes, em vários momentos, no meu dia a dia, eu percebo que cada vez mais eu preciso colocar essa energia na voz, modular essa voz para que realmente a minha mensagem chegue até o outro e eu receba o feedback que eu estou esperando. As pessoas acabam menosprezando a voz, achando que o que importa são as palavras que eu escolho. E um estudo muito famoso, que eu bato sempre no curso e falo aqui também nas lives, que é do Albert Mehrabi, que vai dizer o seguinte, 50... Vou deixar você lembra? 55% Do são impacto da comunicação é devido a quê? aos gestos, Aham, linguagem corporal. expressão corporal. Aham. 35%? 38, tudo bem. 30 e 38% poucos. Aham. ao tom de voz Hum. e só 7% são as palavras, a mensagem. Olha só 7%, gente. A gente fica Então, ó, achando que a preocupação está na palavra, né? Naquilo que você está só. E não é. Você tem sim. todo um contexto aí para você se preocupar. Sim. E o Carlos está colocando aqui, ó, na primeira vez parece até que seria um favor, na segunda já é um chamado para ir junto. A gente pode fazer várias leituras. Por exemplo, quando a Adriana falou daquela primeira vez, me deu ideia daquele chefe assim, eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui e vocês têm que fazer isso daí, façam aí que eu não estou com saco para ficar aqui ensinando isso para vocês não. Na segunda vez, parecia muito mais que você estava colocando assim, gente, eu estou feliz de estar trabalhando aqui. Eu gosto do que eu estou fazendo. Então a gente acha que as pessoas não percebem, mas as pessoas percebem a nossa intenção por meio da fala. Já viu aquela pessoa que olha para você e fala assim, nossa, querida, nossa, que feliz de te ver aqui. Você fala, nossa, que falso, que falsa. Quer dizer, a voz passa muito mais do que isso. É o pessoal colocando aqui, a Maria Orati me influenciou a lidar melhor com a internet. A Maria também é professora, foi minha aluna. Quer dizer, é minha aluna, que ela está fazendo curso comigo, e ela vê essa questão da fala. E entrando propriamente, Adriana, você na parte da modulação da voz, a gente queria agora, de forma bem prática, trazer algumas dicas, algumas coisas para vocês implementarem na voz de vocês. Então vamos lá. O primeiro tópico que eu queria abordar com vocês, gente, que para mim é fantástico essa parte da modulação da voz, é a gente trabalhar a velocidade da nossa fala. O que acontece muitas vezes? As pessoas, elas, sabe, elas ficam num discurso que a gente chama de monotônico. Então, assim, claro, entra o mesmo tom, entra várias coisas. Eu já tive professor que às vezes às 9h pouca da noite na faculdade de engenharia, ele ficava assim, é porque agora a gente vai ver esse assunto que ele é muito interessante para todo mundo que está aqui. E você vai dormir. Então a gente tem que brincar com essa voz, modular essa voz. O primeiro ponto que a gente pode modular a voz, que eu quero trazer para vocês, é a parte, Adriana, você vai lembrar disso, né? Da velocidade na fala. Tá? Vamos trabalhar na velocidade. Como é que seria essa velocidade da fala? Às vezes a pessoa chega assim, Adriana, e fala assim pra gente. Encontrei com você na rua, aí eu viro pra Adriana e falo assim, nossa, Adriana, eu tô tão corrido hoje, porque eu cheguei em casa, eu tive de pegar o caderno, pegar meu lápis, pegar minha roupa e me arrumar correndo para poder estar aqui com você hoje.
Então, olha a mensagem que eu passei. Agora, olha que diferença nessa mensagem. Nossa, Adriana, eu estava tão esbaforido hoje que eu tive que chegar em casa, pegar meu caderno, meu lápis, minha borracha, minha roupa e vim para cá correndo para atender você. Então, a própria fala, correndo, do estilo correndo, já se junta ao significado semântico das palavras que está querendo expressar pressa, esbaforido, correria, e reforça esse sentido. Então, quando a gente fala, a gente tem que começar a brincar com isso, sabe? Já viu alguém, Adriano, não é estranho para você? Alguém falar assim, é normal a pessoa falar assim, não é mais do que estranho, é normal a pessoa falar assim, ei, Leandro, como é que você tá? Nossa, Adriano, eu tô numa lerdeza hoje, num cansaço. Quer dizer, eu já arrasto a minha voz para reforçar as palavras o quê? Como eu tô cansado. Não é isso, Adriana? É exatamente assim. E às vezes, quando você quer também levar uma mensagem mostrando para a pessoa, né, que aquilo que você está falando, está dando de dica para ela, está interessante. Por exemplo, se eu quero que um aluno assista um vídeo, então eu posso dizer assim: turma, assistam o vídeo que está publicado no canal depois da aula, que esse vídeo vai estar interessante, ajudando vocês aí a aperfeiçoarem a matéria. Agora, se eu disser para eles: turma, assistam o vídeo que está lá no canal. Um vídeo incrível que vai ajudar muito a vocês para estarem auxiliando no conteúdo que vocês estão vendo. Olhem lá. Não fez Então, diferença? sim. E você pode brincar Quem com isso. assistiu o vídeo da primeira vez aí quando eu falei? É, quem assistiu, eu acho que quase ninguém, né? E é engraçado que você pode mudar ali, quer dizer, você falou num tom mais de entusiasmo, mais sério, mas você pode falar também num tom mais autoritário, mas ao mesmo tempo sem ser grossa com a pessoa. Como é que seria esse? Turma. Sem sorriso. É, vamos lá. Tem sorriso, olha lá. Sem sorriso dessa vez. Tipo, turma, eu preciso que vocês assistam. Como é que seria? Turma, assistam o vídeo que está lá no canal. Esse vídeo vai ser muito importante para que vocês possam enriquecer ainda mais o conteúdo que vocês estão aprendendo. Essa minha aluna, isso aí. Entendeu, gente? É vocês começarem a brincar com isso. Então, o que a gente viu, tá vendo até agora? Velocidade, para aplicar no vídeo de vocês, nas aulas de vocês, nas lives de vocês, nas conversas de vocês no dia a dia. Como é que está a velocidade da minha fala? Eu falo tudo na mesma velocidade ou eu consigo brincar com a velocidade em alguns trechos? E o que isso expressa? Como é que eu vou saber isso? Grava uma conversa sua e ouve. Fala assim, nossa, nesse momento aqui eu poderia ter corrido um pouco, nesse momento eu poderia ter ido um pouco mais devagar. Outra dica que a gente vai passar aqui, que a Adriana trabalhou muito bem agora, é a questão da entonação em alguns momentos. Então, assim, a gente, de modo geral, na oratória, a gente trabalha muito com a tônica, que é a fala mais assertiva, uma fala mais marcada, e a gente trabalha também muito com o prolongar, que é quando eu estico as palavras para falar. Então, essas palavras esticadas, às vezes passam o quê? Quando faz, olha, por exemplo, você fala assim, nossa, Adriana, eu gosto tanto de você, que bom que você está aqui. Quando eu estico as palavras, passa que tipo de sentimento para vocês que estão ouvindo a gente aí? Coloca aí para a gente aí, o que passa aí? Nossa, que legal que você está aqui, que bom, sabe? Então, brincar com isso dessa forma mais enfática e mais esticada varia muitas emoções. Você viu o que a Adriana falou? Você pode repetir a segunda que você usou? Para assistir o vídeo. Isso! Pessoal, assistam o vídeo que está lá no canal. Esse vídeo está muito interessante, é um vídeo incrível que vai ajudar muito no conhecimento de vocês, para o conteúdo que a gente está estudando. Gente, pode parecer que não, mas para Adriana isso foi muito difícil, gente. Muito. Olha, porque é interessante, o pessoal aqui, a intensidade, ênfase, tem gente que vai falar que passa afeto, tem gente que vai falar que passa deboche, então é brincar com isso. E a Adriana, isso é uma coisa muito interessante também que a gente consegue fazer num grupo, que é a gente limpar a nossa autoimagem. Porque, por exemplo, a Adriana no início do curso de oratória, isso daí era ser arrogante, Sim. ia ser grossa, e não é. Então, olha que interessante que a gente viu até agora. Velocidade da fala, a gente viu essas ênfases agora, em alguns momentos dá mais ênfase,
Por exemplo, olha, eu preciso que você faça isso aqui para mim agora. Ao invés de falar, eu preciso que você faça isso para mim aqui agora. Olha, eu preciso que você faça isso aqui para mim agora. Tudo bem? Olha eu subindo. Tudo bem? Agora eu posso falar, eu preciso que você faça isso aqui para mim agora. Tudo bem? Olha como é que muda o tudo bem, tudo Uhum. bem, subindo. Então é começar a perceber essas nuances na voz, porque num vídeo a gente tem que engajar as pessoas assim. Outra coisa, Adriana, que é muito bacana, que você vai poder falar também de modulação da voz, são as benditas pausas. O que é a pausa num discurso? O que é você parar para respirar em alguns momentos? Adriana, conta pra gente aí. Esse é um outro grande desafio, parar para respirar. A gente, quando está falando, a gente quer falar sem parar. Parece que aquilo você quer dar logo a sua mensagem, quer dar logo o seu recado e, ó, sair correndo dali para tentar. Não é verdade? Então, parar para respirar. Parar para que o pensamento possa estar o tempo todo conectado com aquilo que você quer levar como mensagem, com a sua palavra, para que o outro possa também pensar quando você está falando. Dá tempo para o outro processar aquilo que você está dizendo para ele. E você disse uma coisa muito interessante, Leandro, que com relação a essas os vídeos que a gente, né, começa a fazer aí nesse momento agora de pandemia. Muito interessante que quando eu comecei a fazer, né, esses vídeos, nossa, e até hoje ainda tá assim, tá, gente? Porque eu tô só começando, eu tô engatinhando ainda, né? Fiz o curso de oratória em fevereiro, agora tem 15 dias que a gente terminou o curso de empreendedor digital, então eu tô assim, né, começando a engatinhar. Mas a quantidade de vezes que eu gravo os vídeos, que eu ouço, né, me assisto, e eu vejo que aquilo não ficou bom, que eu preciso fazer de novo, e de novo, e de novo, até que eu encontro ali um que ficou, né, melhor dentro daquilo que eu desejava, e aí então eu publico, eu mando para os meus alunos, enfim, é uma caminhada que a gente vai fazendo, né? E isso tem, assim, me ajudado muito a enfrentar esses momentos agora. Acho que isso que é o bacana, é a gente sair da nossa zona de conforto e ousar a fazer algo diferente. Isso que você falou de fazendo vídeo, isso é muito bacana que você vai fazendo até na semana Empreendedor Digital, que começa a semana que vem, segunda rodada, no dia 25, a sequência de lives. Se você ainda não se inscreveu, vá lá na bio aqui no meu Instagram, clica lá e se inscreve, tá? Você pode participar ao vivo, mas o que é bacana você se inscrever? Porque você vai participar de um grupo exclusivo no Telegram, que todo dia eu estou divulgando um conteúdo gratuito lá para vocês. E as lives vão ser transmitidas depois por lá. Mas, Adriana, você falou uma coisa aí também que me bateu aqui, que é essa questão lá do início que você falou, da história. Então, assim, falar da nossa carreira, falar da nossa vida, falar do nosso projeto, dar uma aula, é também contar uma história. E assim, como é que a gente anda contando a nossa história? Porque, às vezes, imagina, quando a gente era criança, o pai, a mãe ia contar uma historinha pra gente, se ele não desse aquelas pausas de tipo, e aí, de repente, o príncipe encontrou com a princesa e cavalgavam, 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 floresta dentro. Mas aí, entendeu? Esse cavalgavam, cavalgavam, a própria fala, olha que bacana, a própria fala já vai, cavalgavam, 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 floresta dentro. E de repente, eis que encontrar. Então, assim, se não tem essa pausa, que a gente chama no curso de pausa dramática, a gente não consegue. Pelo menos, acredito que vocês também aí foram pensando num príncipe, cada um pintou o cavalo da sua cor, branco, preto, azul, roxo. Cada um pensou nas patas do cavalo galopando, galopando, galopando. E de repente o cavalo parando, e aqui você pensa, o que é que vem? Então, eu ainda não tenho filhos, mas os meus sobrinhos, quando eu contava história para eles quando pequeno, se eu não desse essas pausas, eles não conseguiam imaginar o cenário. Eles não conseguiam construir tudo na cabeça deles. E se eles não conseguiam construir, eles não conseguiam se conectar comigo. Então, eu pergunto para vocês, como é que está sendo essa pausa na vida de vocês? Vocês estão conseguindo pausar e pausar nos momentos corretos? Não é, Adriana? É uma arte. Aqui eu tenho que dar uma pausa legal. Aqui eu tenho que fazer isso. Como é que é isso da pausa? É bacana? Você gostou desse recurso? É super importante. Imagina eu como celebrante,
né? Contando uma história de amor ali, no momento mais importante da vida daquele casal, que é o momento que eles escolheram para marcar a união deles, diante da família, dos amigos, de pessoas especiais que eles escolheram para estar ali naquele momento. Imagina eu contando essa história de amor, assim, no mesmo tom, sem dar essas pausas para que não só os noivos, mas todos aqueles convidados ali ao redor pudessem ir relembrando aquela história de amor daqueles noivos. Imagina, ia ser um desastre essa cerimônia, né? Ao invés de ser um E dia olha, ó, marcado ali para eles, para ser o melhor dia da vida deles, ia ser o pior dia da vida deles. e olha que bacana, o desafio da Adriana como empreendedora não é marcar só os noivos, porque os noivos já contrataram, já pagaram o serviço dela, mas é marcar também, envolver todos os convidados que estão lá. Primeiro pelos noivos, para que seja uma cerimônia bacana, mas ela pensando como empreendedora, são potenciais clientes, são pessoas que vão levar o nome dela para outras pessoas. Então, a história que ela for contar, ela tem que contar a história do casal de uma forma que envolva o casal, mergulhe o casal, mas tem o desafio de mergulhar todo mundo que está ali, até quem está de gaiato ali, que não sabe nem o que está fazendo ali, que nem conhece os noivos. Não é isso, Adriana? O meu desejo é assim, olha, que ao final de um casamento, alguém chegue para mim e diga assim: eu quero que você faça o meu casamento, Adriana. Eu quero que você conte a nossa história de amor. Sim, sim. E ó, para aplicar o que a gente está trabalhando aqui, você perceberam, gente, como é que ela fez muito. Isso é tão bacana, gente, quando isso entra no sangue. Igual ela falou assim, para marcar, olha, ela botou ênfase no marcar. Você viu? A própria palavra marcar, que é imprimir algo, na hora que ela falou, para marcar a história de vida daquele. E depois ela diminuiu o ritmo, para marcar a história de vida daquele casal. Ela não falou tudo igual, para marcar a história de vida daquele casal. Para marcar a história de vida daquele casal. Olha que interessante, olha que isso é muito bacana. Vamos lá, Adri, você tem um trecho de algum casamento? Pode falar um pouquinho para a gente ver isso na prática? Como é que você faria um discurso? Primeiro situa a gente um pouco do contexto dos noivos, mas como é que você faria um mini discurso dos noivos, implementando as práticas que a gente viu aqui, e depois a gente comenta sobre isso, as pessoas usarem nos vídeos, nas lives que estão fazendo. Vamos lá. Olha, eu separei um trechinho da história de um casal muito especial, que eu celebrei o casamento deles no finalzinho de janeiro desse ano. Um casal jovem que começaram o seu namoro lá na adolescência, na época do colégio ainda. Olha. E esse casal tinha um sentimento assim muito especial, porque o pai, tanto do noivo quanto da noiva, já eram falecidos. E eles estavam casando naquele momento porque o noivo foi transferido, era do exército, e foi transferido para longe e ia embora da cidade natal deles, né? Logo depois do casamento. Então, além, né, do casamento, ia haver uma ruptura assim, física. Eles iam embora para uma cidade distante, iam ficar muito tempo sem voltar para ver a família. Então, tinha muita emoção, porque eles queriam muito também. O sonho do pai do noivo era ver o filho militar, com sucesso, alçando voos. Então, tinha muita emoção envolvida ali naquela cerimônia. E eles queriam fazer com que essa ausência dos pais ali, essa ausência física dos pais, ficasse assim, marcada de uma forma suave, mas que fosse muito presente, que eles trouxessem essa presença dos pais ali naquele momento. Então, eu tinha que ter muito cuidado com relação a isso, porque se logo no início da celebração eu trouxesse esse sentimento fúnebre para o momento, né? Então, eu precisava trazer presente esses pais, mas eu precisava mostrar para os noivos que não era momento de tristeza, era momento de alegria. Nossa, que desafio, né, gente? Foi um Então, grande você vê, né? desafio. Ser celebrante de casamento, tá ali celebrando o amor, você tá mexendo com o de mais precioso da pessoa, que são as emoções dela.
E numa data que, assim, quantos meses essa noiva, esse noivo ficaram de preparativo, de tensão, disso tudo. Então, assim, eles praticamente têm uma entrevista antes com você, não é isso? Sim, sim. Abre o coração para você, você acessa, não só você, mas todos os celebrantes, os bons celebrantes, acredito que façam isso. Você abre a caixa de tesouro dessas pessoas, você pega as emoções, as lembranças, as coisas mais assim importantes para ela da memória, e você tem é como se você abrisse uma caixa cheia de linhas, cheia de lã, de tecido, de recortes, e você vai costurar. Olha que bonita a analogia. Você vai costurar, você vai fazer uma manta, você vai fazer algo para aconchegar aqueles noivos naquele momento. É uma arte isso. Que bacana, Adriana. E isso mexe muito comigo também, né? Tem que ter todo um controle emocional aí, porque eu me envolvo com essas histórias. Isso vai acabando assim, a gente vai vivendo todo esse momento ali daquela celebração com os noivos e é uma coisa que tem me dado assim, muito prazer de fazer. É uma celebração personalizada. Eu queria também dizer para as pessoas que essa celebração ela não tem vínculo religioso e nem vínculo civil. É uma cerimônia realmente personalizada para o casal, com o jeitinho do casal. Por isso que não existe uma cerimônia igual à outra. Olha Cada que uma é bacana. única. Conta aí pra gente aí um pouquinho aí. Tô curioso aqui para ouvir. É com muita alegria que nos reunimos hoje para celebrar o amor de vocês, Daniel e Bárbara. Eu acredito que hoje está sendo um dia muito especial para vocês, pois ele foi sonhado e planejado com carinho especial. Por isso, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha para trás e vissem o olhar de carinho e alegria estampado no rosto de cada convidado aqui presente. Daniel e Bárbara, eu sei que ao olharem a todas as pessoas que estão aqui hoje, vocês sentem muita falta da presença de duas pessoas que são muito especiais para vocês. Que é o seu pai, Daniel, o Carlinhos, e o seu pai, Bárbara, o Renato. Eu sei quanta falta eles fazem na vida de vocês. E o quanto eles estariam felizes de vivenciar fisicamente este momento. Mas eu quero dizer a vocês dois, Daniel e Bárbara, que a morte não é o fim. E por isso creiam, eles estão aqui agora. Eu quero que vocês fechem os olhos e pensem em um momento bem bonito que viveram com os seus pais. Lembrem do sorriso deles, da voz, do cheiro. Agora abram os olhos. Meus queridos, não sintam tristeza, sintam a alegria, pois os seus pais se eternizaram no coração de vocês. Seu pai de coração, Bárbara, que partiu tão cedo, mas que foi a referência de pai que você nunca teve. E o seu pai, Daniel, que foi o seu grande exemplo e que com certeza está muito orgulhoso pelo homem que você se tornou. E para simbolizar essa presença forte dos seus pais, vamos trazer um coração com o nome de cada um deles gravado para entregar a vocês dois. E logo em seguida, vocês irão soltar ao vento para que possam ir além do infinito. E aí eles Hein? recebem esse coração e esse coração sobe e vai
para o infinito do céu. E aí é uma grande emoção trazida ali a presença desses pais espiritualmente vivendo, né, com esses noivos essa alegria da união. Gente, eu tô aqui, eu não sei se aconteceu com vocês que estão ouvindo aí, né? Mas assim, eu achei lindo e o bacana, Adriana, eu montei todo o cenário na minha cabeça. Eu montei a cerimônia, eu vi você, eu vi Ai, os que bom! noivos, eu vi os noivos olhando para trás, eu vi as pessoas entrando com os corações, o pessoal que a Cecília colocando aqui emocionante, a outra nossa. E eu vi assim, que delicadeza, porque olha que bacana você é o pessoal que é Maria Lindo. Aí, assim, eu fiquei pensando assim, como é que a sua voz, olha que bacana, ela foi doce, mas ao mesmo tempo foi firme. Porque você falar de emoções, você usou palavras que foram muito bem usadas, mas se você não tiver uma habilidade para usar, você bota tudo a perder. Igual você falou de. Foi o quê? Foi alguma palavra que remetia à morte. Não sei se era falecido, enterro, eu não lembro, mas era uma palavra que falava assim, morreu, sabe? Alguma coisa bem assim. Aí eu falei, nossa, mas ela falou de um jeito que eu me senti. Sabe quando você tá meio debilitado e tem alguém do teu lado te apoiando? Uhum. Então eu senti carimbo mesmo, enxergando a realidade, mas conforto no que você estava falando para mim, que tinha alguém me amparando, você me deu firmeza. Que lindo! Olha aqui a Marli. Acreditar ali, né, Leandro, que realmente a morte não é o fim. Era a minha mensagem principal ali para aqueles noivos era dizer isso para eles, né? Que a morte dos pais não era o fim do contato com os pais, que eles estavam internamente ali marcado na vida deles para sempre. Acho que isso é E, para a vida da gente, né? sim, sim. E, gente, vocês estão ouvindo, como é que foi para vocês aqui? A Maria colocando aqui, ó, entrei em contato, emocionante, a outra aqui, nossa, tal. E diz para mim, Adriana, veja, como é que foi para você? Claro, você usou você leu e você colocou tudo que a gente aprendeu lá no curso imersivo de oratória e principalmente na Semana Empreendedor Digital, que a gente viu também uma live só para falar sobre modulação, voz, olhar, tal, não sei o quê. Olhando o texto, para a gente mostrar para a pessoa, gente, isso não é só falso, isso é ser alinhado. Quer dizer, eu estou consciente dos recursos que eu estou usando e estou aplicando para um propósito, que é emocionar, tocar e celebrar. Então ela estava consciente de agora eu vou subir a voz, agora eu vou descer, agora eu vou isso, vou aquilo, porque ela tinha um propósito. O que você usou do que a gente conversou e os trechos? Queria que você comentasse um pouquinho para as pessoas verem a aplicação do que a gente está vendo aqui hoje. O importante, né, que assim eu percebi, eu conheci, o curso me ajudou muito, foi a colocar pausa na hora certa no texto. Fazer essa respiração para acontecer justamente o que você falou aí, da pessoa viajar na imaginação dentro daquilo que eu estou falando. Então, essa técnica de pausar, de dar ênfase em algumas palavras a gente parece que vai até silabar, né? Para que ela possa realmente ficar marcada ali na vida da Fala pessoa. pra gente no texto qual foi uma pausa que você, gente, aqui usei uma pausa que pra mim ficou muito boa. Teve uma que eu achei ótima, assim, todas eu gostei, mas uma foi aquele momento que você pediu para eles olharem para trás e você parou um tempão. Ah, sim, quando eu peço a eles, né? Ah, Gostaria que vocês dessem uma olhadinha para trás e aí ela ficou, eu fiquei, nossa, eu me senti olhando assim. e vissem o carinho, a alegria estampada no rosto das pessoas que estão aqui. Porque aí eles precisam olhar, perceber isso que eu estou falando, né? Através do sorriso de um convidado, de um amigo que está ali. Poxa, realmente está todo mundo feliz de estar aqui vivendo isso junto comigo. Então, ter assim essas sacadas para que os noivos possam ir vivendo aquele momento e construindo com você ali, porque eu, como celebrante, eu vou conduzindo essa história, né? A contação dessa história de amor dos noivos ali. E todos os convidados, eles precisam se sentir parte
desse momento também, né? Porque Sim. imagina você estar numa celebração, seja ela numa celebração de casamento, de debutantes, de bodas, de prata, de ouro, enfim, e que as pessoas, né, estão ali falando alguma coisa para os aniversariantes, para os noivos, e toda a comunidade que está ali em volta de conversinha paralela, porque o que você está falando não está interessante, não está chegando a ninguém, não está fazendo sentido para ninguém. Às vezes não está fazendo sentido nem para os próprios noivos ou aniversariantes ali naquele momento. Então, todas essas técnicas, elas estão sendo muito importantes para mim, fundamentais, para que no meu trabalho eu possa realmente atingir o meu objetivo, levando, né, aos noivos, aos celebrantes e até aos meus alunos também, aquela mensagem que eu gostaria que chegasse até eles. Olha, a Rosemary colocou aqui, já estou imaginando você celebrando o casamento do meu filho. Olha Ah, que com certeza, bacana, está na minha agenda, o que Vitor e a bacana. Isabela. E aí no seu texto aí você teve um momento que colocou mais ênfases também. Queria que você falasse qual foi o momento que você, pô, vou colocar uma ênfase aqui. E olha que engraçado, quando ela falou alegria, olha a alegria, o sorriso, ela sorriu. A voz dela estava alegre. É diferente se ela falasse, olha a alegria, o sorriso das pessoas que estão aqui em volta. E ela falou sorrindo. Olha a alegria, o tom já mudou. Isso tudo envolve, gente. Teve um momento que você usou? Teve Ah, um momento quando, né, a gente estava, quando eu pedi para que eles fechassem os olhos e lembrassem um momento, né, com os pais, lembrassem da voz, do cheiro. Aquele momento poderia ter deixado eles num momento melancólico, de tristeza. Então, aquilo passou, eu quis dizer para eles assim, olha, meus queridos, não sintam tristeza, sintam alegria. ó a silabanda aí, olha que bacana. Porque os seus pais se eternizaram no coração de vocês. Então, Nossa, aí ali você eu quis deu uma. levantar, né, a energia desses noivos, porque senão a celebração ia ser toda aquele clima fúnebre. Não, e eu precisava de um clima de alegria. Oi, Adri, acho que travou aqui. Deixa eu ver aqui, tá voltando. Pera aí. Ah, voltou, voltou. Precisava de um clima de Voltou. alegria. Alegria. Só um pouquinho, Leandro, deixa eu só conectar aqui. Tá, Não, acho tá que não. bom, tá, voltou. Voltou, Voltou? voltou, tamo aqui. Então, eu queria esse clima de alegria para dar continuidade àquela celebração. Adriana, eu olhei aqui, o tempo tá quase estourando, tem uns 2, 3 minutos. Ah, tem alguém até que perguntou, você é angrense e tal. Ah, Queria não, só. nem falei, eu sou É, valenciana, eu sou de é, Valença, interior do Rio de Janeiro também. Mas olha, posso ir aí a todo o estado do Rio de Janeiro e a outros estados também, por que não, não é? sim, sim. Para estar Queria que você aí contribuindo com cada vez mais pessoas para contar essas histórias de amor. Queria que você deixasse um canal, você tem um canal muito bacana, que depois da Semana Empreendedor Digital você abriu um canal da parte, reforçou o seu canal, sua pegada dessa parte de casamento, de celebrações, de cerimonialista. Como é que é isso? Fala um pouquinho desse canal para as pessoas. Tem lá no Instagram, o adri.casei. E lá a gente vai postando algumas coisas do que a gente vai fazendo. E o pessoal que quiser pode deixar lá. Eu vou deixar depois uma caixinha de perguntas. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho de celebrantes, quiser trocar experiências também, porque eu estou começando, estou aprendendo. Eu tenho trocado muitas experiências com vários celebrantes, porque depois que eu conheci esse universo aí de celebrante, eu vi como que isso cresceu hoje no mundo inteiro. Porque muitas pessoas querem essa cerimônia personalizada, muitos têm impedimentos de receberem o sacramento do matrimônio. Às vezes o casal, os noivos têm religiões diferentes, então eles fazem opção por uma cerimônia ecumênica para que, né, os dois possam participar. Então a gente vai descobrindo e conhecendo juntos aí esse universo. Eu vou deixar lá depois no adri.casei no Instagram uma caixinha, se alguém quiser trocar alguma experiência, fazer alguma pergunta, passa Ou mesmo lá que eu vou ficar muito elogiar, ou feliz. mesmo, ou mesmo elogiar a live, comentar com você Claro. como é que foi. A gente, ela vai deixar no adri.casei uma caixinha de perguntas, vocês perguntarem o que quiserem, também comentários sobre a live e tudo. Então, Adriana,
Agradeço a sua participação, foi um prazer. Você que gostou dessa live, ela fica 24 horas aqui disponível, mas depois eu vou colocar no YouTube da Oratio lá, que é o curso de oratória, para vocês terem acesso. Convidem seus amigos que são empreendedores para participarem. Semana que vem começa a Semana Empreendedor Digital. Vai lá na bio aqui no Instagram, se inscreve lá para participar desse grupo exclusivo do Telegram, já se aquecendo para essa semana incrível. Então, gente, muito obrigado, Adriel. Beijo para você, obrigado por tudo, tá bom? Beijo, Leandro. Eu que agradeço de coração, viu? Obrigada por essa oportunidade e vamos aprender sempre, pessoal. Sim. Tchau.